Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento são 7h35. Nós estamos entrando agora, nessa transmissão ao vivo, nessa live, para trazer uma palavra de bênção para a sua vida, para a sua casa, para os seus caminhos. E certamente essa palavra ela vai te ajudar, ela irá te fortalecer, porque em muitas das situações, na maioria das vezes, a gente agimos de forma, vamos se dizer, de forma ignorante, por falta de sabedoria, do conhecimento da palavra. Queria mandar aqui uma boa noite para a dona Flávia, Chico, que Deus abençoe. Aqui em São Luís, mais precisamente no bairro de Fátima. Deus possa abençoar a senhora, a sua família. Que Deus possa fazer o sobrenatural de Deus. Hoje eu vou ser um pouco mais breve. Então, tem muitas pessoas que agem por falta de conhecimento, às vezes por ignorância da palavra, porque tem pessoas que às vezes estão andando no erro, não porque elas querem andar no erro. Às vezes elas estão errando não porque elas querem errar, mas às vezes é porque falta o conhecimento, falta o entendimento do caminho que se deve andar, o caminho do Senhor, Eu estou com a minha Bíblia aberta hoje, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 21. Eu vou ler a partir do versículo 2. Diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Irinaldo, não. É a palavra de Deus que está dizendo que tudo aos olhos do homem é reto, ou seja, é correto. Eu já tive essa experiência, eu creio que você talvez já teve, porque quando eu falo em fazer o que é reto, não é só na presença de Deus, não, é como ser humano, é você fazer a coisa certa. Por exemplo, talvez você que é cristão, talvez você se converteu, você se arrependeu, você se batizou, mas você estava fazendo algo ou tomando alguma atitude, entendeu? E aquilo para você era certo, era correto, só que aos olhos de Deus não era correto, mas aos seus olhos você acha que está certo. Você acha que está certo, você acha que está correto, porque é o que diz aqui a palavra: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor é quem sonda o coração. Em outra
em outra, vamos dizer, em outra linguagem, diz que o Senhor também ele sonda o coração, né? Ele esquadrinha o coração, ele pesa o coração, na verdade. Você está me entendendo? Então, às vezes o homem, por exemplo, vamos agora no secular, tem homem, eu vou falar de homem, tem homem que tem a sua esposa e apesar de ter sua esposa, ele procura um amante por fora, uma pessoa, e às vezes para ele é certo, aquilo é correto. Isso é só exemplo que eu estou dando, você está me entendendo? Aos olhos dele é certo. Eu já vi, quando eu vivia no mundo, eu até cheguei a pensar dessa forma, cheguei a pensar com estes pensamentos que eu estou aqui lhe tratando agora. Ou seja, mas por quê? Porque tudo aos olhos do homem é correto, né? É certo, mas o Senhor é quem sonda o coração. Ou seja, o Senhor é quem sabe realmente o que é certo, o que não é certo. Né? Uma boa noite para Eliane, né? Lá em Jaguarona, conterrânea. Então, por isso que ele diz, tudo é reto aos olhos de quem? Do homem. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente pode estar tomando atitude, fazendo algo que aquilo aos seus olhos é certo, aos seus olhos é correto. A gente vê muito dentro da igreja pessoas tomando decisões, fazendo coisas que, por exemplo, para ela está correta, para ela está certa, mas aos olhos de Deus ela não está certa. Você está me entendendo? Um abraço aí para o meu enteado Matheus Ferreira, que Deus abençoe. A Vanessa Paula Silva, vai colocando de onde você está falando. Então, nem tudo que o ser humano faz, ou seja, nem tudo ao nosso ver, ao nosso pensar, é certo, é correto, né? Ele diz, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor conhece o coração, o meu, o seu. E nós temos que procurar fazer aquilo que convém para nós e agrada a quem? A Deus. A Deus. Ou seja, não adianta só eu estar na igreja. Boa noite, Matheus. Não adianta só eu estar na igreja, lá no Corralinho dos Patos. Que Deus abençoe. Micaele Silva, que Deus abençoe. Então não adianta só a gente estar na presença de Deus. A gente também tem que fazer a coisa certa, a coisa correta. E que nem eu estou batendo aqui, que às vezes a pessoa ela está se conduzindo de uma forma que para ela está tudo certo. Você que trabalha, né? Por exemplo, lá no teu trabalho, talvez você está fazendo alguma coisa lá no teu serviço que você estava achando que estava fazendo certo. Aí chega o teu supervisor, o teu revisor, o teu contramestre, o teu gerente e diz, olha, isso aqui está errado. Não, mas está certo, para você está certo, né? Eu já trabalhei em construção civil. Eu lembro que eu estava em Fortaleza, né, trabalhando numa construção civil, e só eu derrubei um pedaço de parede, não era a parede toda não, um pedaço de parede 7 vezes. 7 vezes. Eu já estava enjoado, abusado de tanto derrubar aquele pedaço de parede. Ou seja, o pedreiro ia, fazia de um jeito, você está entendendo? Aí, quando era mais tarde, chegava um engenheiro, um fiscal, e dizia, olha, não é desse jeito, tem que ser desse jeito. Você está me entendendo? Ou seja, aos olhos do pedreiro, olha como é que é as coisas. O engenheiro ele não sabe sentar tijolo, ele não sabe botar prumo, né? Ou seja, mas ele entende. Você está entendendo? E o pedreiro, por ele ser um profissional ali da área, ou seja,
Ele achava que ele estava fazendo certo, mas não estava. Eu derrubei essa parede, só eu derrubei essa parede, se eu estiver enganado foi 7 vezes, né? Até ele fazer correto. Então ele fazia, achava que... Uma vez eu vi ele até assim, debatendo, né, com o engenheiro, com o fiscal lá, e, né, o contramestre também estava lá, e ele achando que estava certo. O engenheiro não está certo. Não é dessa forma. Você está me entendendo? Porque tem coisa que aos nossos olhos é certo, é correto. A Bíblia diz isso, que tudo ao olho do homem é correto. Mas o Senhor é quem sonda o coração, o Senhor é quem pesa o Espírito, o Senhor é quem sabe o que está certo e o que está errado. O Senhor é quem sabe. Você está entendendo? Então é isso que eu quero transmitir para você. Um abraço para a Chaga Lima, né? Lá na minha localidade, na minha terra natal, Sargento. Que Deus abençoe. Aí diz assim o versículo 3, olha. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O que é que ele quer dizer com isso? Que exercitar justiça e juízo, ou seja, fazer o que é certo. Noêmia Matos, né? Um abraço, Noêmia, lá em São Paulo. Um abraço para o Leandro, que Deus abençoe vocês, tá bom? Ou seja, fazer o que é certo, o que é correto, ou seja, obedecer, agrada mais a Deus do que a gente fazer o quê? Sacrifícios. Sacrificar alguma coisa. Você está entendendo? Você está entendendo o raciocínio? A figura de linguagem que eu estou falando? Um abraço para a dona Doroteia, né? Aqui do bairro de Fátima, que Deus abençoe ela, sua esposa. Então ele diz: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ou seja, e está dando exemplos para que você fique entendido. Falar como se por parábola, você está me entendendo? Para que você entenda o raciocínio, aquilo que eu quero transmitir para você, para a sua vida. Vai deixando o teu nome aí, de onde você está falando, vai compartilhando essa live, tá bom? Me segue, se inscreve no meu YouTube, né? É Pastor Irinaldo, lá no YouTube, se inscreve lá em nome de Jesus. Então, tem pessoas que ela sacrifica, mas ela não obedece. Por exemplo, eu já atendi muitas pessoas que são fiel na igreja, pessoas que são dizimistas, pessoas que são ofertantes. Você está entendendo? Aí tem pessoas que às vezes está passando por uma situação, um problema, e chega para a gente e diz: pastor, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sacrifico, eu faço isso, eu jejum, eu oro, não sei quantos dias por semana, não sei quantas horas por dia. Às vezes o meu jejum é sem água, eu passo 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas, passo um dia inteiro sem beber água. E às vezes a pessoa, ela faz esse sacrifício todo, mas ali, saindo dali, às vezes as atitudes dela não agradam a Deus. Ela não é uma pessoa justa, ela não é uma pessoa que usa de justiça e nem do juízo. Você está me entendendo? Um abraço para o Francimar Gonçalves, né? Também para Francimar, na verdade, Gonçalves. Para minha cunhada Graça Oliveira. Você vai compartilhando essa live. Fica nessa live, coloca teu nome, de onde você está falando. Deus vai abençoar você em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, por isso que ele diz, desculpa aí, ainda é problema da cirurgia, ainda tem hora que a gente engasga um pouco, ainda a gente não está 100%. Aí diz: exercitar a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Ou seja, não adianta eu subir um monte, passar a noite todinha no monte, né? Subir um monte alto, às vezes, cansativo, sacrificoso para subir. E quando eu descer dali,
eu praticar injustiça, eu ser uma pessoa desobediente, você está entendendo? Então, o meu sacrifício, ele não é aceitável diante de quem? Diante de Deus. Ah, mas eu sacrifico, sim. Mas você não agrada. É mais fácil que você agrade, é mais fácil que você ouça o que Deus fala com você e você procure ali a colocar em prática, a andar, mas não segundo a sua vontade, mas a vontade de Deus, do que você fazer sacrifício. Do que você fazer sacrifício. O sacrifício é bom? É, irmão. Pastor, não é para me jejuar, não? É. Mas que você venha jejuar, mas obedecendo ali. Mas que você venha sacrificar segundo a obediência, o temor a Deus. Ou seja, se você for para praticar uma coisa ou outra, é mais aceitável a Deus. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo para você. Se você é um dizimista da casa de Deus, por que eu estou falando de dízimo? Porque é algo que as pessoas colocam nos olhos. Esse é o exemplo que eu estou dando. Se você é um dizimista, fiel mesmo, por exemplo, se você achar 50 centavos ali na rua, você tira ali os 5 centavos, isso aqui não é meu, isso aqui é da casa do Senhor. Aí você vai lá, no dia que você vai no culto, você devolve, você ajunta, não sei como é que você faz, mas você é fiel. Se você vende um terreno, uma casa, você pode ser lá 100 mil, você tira 10 mil. Se for 1 milhão, você tira 100 mil, devolve lá, mas você é fiel mesmo. Você está entendendo? Só que você não obedece. Às vezes a pessoa é uma prostituta, às vezes a pessoa é uma pessoa, né, que fala mal dos outros, que deseja mal para os outros, você está entendendo? Então, seria mais aceitável a Deus que você não devolvesse aquele 1 milhão, aquele 100 mil, aquele 100 reais, aquele 200 reais, e agradasse a Deus, do que você devolver e não agradar a Deus. É claro que todo cristão, todo servo, você tem que ser fiel a Deus em tudo. Você tem que ser fiel a Deus em tudo. Ninguém é obrigado, você tem que ser fiel a Deus em tudo. Isso é bíblico, está na Bíblia. Você está entendendo? Mas é mais aceitável você obedecer, você agradar a Deus. Um abraço para o meu conterrâneo aí, Mauri, que Deus abençoe, meu amigo. Meu amigão, um abraço aí. Marcão, Xanoca, pequeno aí, todo mundo. Que Deus abençoe. Então, é mais aceitável fazer o que é certo, o que é correto. Você está entendendo? Do que fazer sacrifício. Sacrificar. Por exemplo, tem pessoas que jejuam semana inteira, que entra em consagração às vezes, mas aí quando cuida é com intriga, é desejando mal às outras pessoas. Muito melhor seria que ela não fizesse aquele sacrifício, mas que fosse amorosa, que amasse ao seu próximo, ao seu irmão, que fosse uma pessoa com o coração limpo, lavado, você está me entendendo? É desse jeito que a gente tem que proceder diante de Deus. E às vezes, é que nem eu falei aqui no início, né? Às vezes aquilo aos olhos dela ou dele, seja lá quem for, tá certo. Porque a Bíblia diz, ó, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. É reto aos seus próprios olhos. Ou seja, às vezes você está fazendo, que nem diz o apóstolo Neguinho, coisa que está desagradando a Deus, mas para você você está arrebentando, você é o cara, você está entendendo? E às vezes aquilo não agrada a Deus. Aquilo não agrada a Deus. Aí vamos lá no versículo 4. Olhar altivo e coração orgulhoso. A lâmpada dos perversos são o quê? São pecado. Pessoas que são orgulhosas, são soberbas, são vaidosas, né? A Bíblia diz que isso é pecado. E essas atitudes, né, não agradam a quem? Não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Você sabia que tem pessoas que estão dentro da igreja, mas é cheio de orgulho? Por mais que você
você fale, você pregue. Eu lembro que eu estava em Brejo Santo uma vez, e nesse dia eu tava na porta da igreja, e tinha era um bar, a gente tanto orar, o bar saiu de lá, aí abriu uma sorveteria, e uma senhorazinha que era amiga da dona da sorveteria, ela encostou assim na porta, mesmo em frente onde eu estava. Já estava perto de começar o culto, acho que faltavam uns 15, 20 minutos. E ela falando, eu gosto muito dessa igreja. Já recebi bênção aqui. Eu gosto muito desse ministério. Mas eu só não venho aqui, aí ela apontou assim, por causa daquela irmãzinha que está ali, ó, que ela vem na igreja. Então, porque ela vem, aí eu não venho na igreja, porque eu não... Aí eu fico imaginando, mas como que é o ser humano? Olha o olhar de uma pessoa dessa, não é verdade? Louvado seja sempre o Senhor Jesus Cristo. Penalva, né? Dona Francimar, a tia do Denis, filha da Dona Dalva, né? Que Deus abençoe. A minha cunhada está falando, é verdade, pode passar desapercebido ao olhar do homem, mas de Deus não. Isso é verdade. Isso é verdade, pode passar desapercebido aos meus olhos. O homem pode até... Eu, principalmente, eu passo na igreja, não. Eu passo na igreja, eu procuro pregar o evangelho, eu procuro pregar a verdade. Eu passei em Limoeiro do Norte, tinha uma senhora, eu tinha até o áudio dela um tempo desse, mas eu perdi. Ela já tinha, não sei se era 9 anos de igreja e 6 de mundial. E ela fazia jogo do bicho. Fazia jogo do bicho. E eu falo pra você, a mulher fazer era jogo. Mulher fazer era jogo. Mulher de fé. Mulher de fé, de fé. E ela ajudava tanto essa obra, meu. Se ela vinha terça, ela trazia disso. Se ela vinha domingo, ela trazia disso. Ela chegava na igreja com um capacete no braço. E eu nunca vi ela sair de moto. E eu sou meio curioso, entendeu? Eu sou quietinho assim, mas eu sou meio curioso. Eu gosto de perguntar, gosto de ouvir, mas gosto de perguntar também. E um dia eu só vi nela um capacete, ela saía a pé, e eu disse, Dona Maria, a senhora deixa a moto da senhora onde? Ela disse, não, pastor, não tenho moto não. Então, porque eu só vi a senhora com capacete, não vi a senhora sair de moto. Ela disse, não, é porque eu venho pra pista, pegar carona, e lá em Limoeiro só anda de capacete, irmão. Se não anda sem capacete, não. Lá o negócio é pesado. Aí, se uma pessoa passar um motoqueiro, que é muita moto lá, e ele disser, não leva porque não tem capacete. Eu digo, pois tá aqui o meu capacete. Eu disse, eita, mulher de fé. Aí voltando para ela aqui, mas continuando nela na verdade, né? Ela fazia jogo do bicho e a gente começou a pregar sobre o que é certo e o que é errado. E ela começou a se sentir incomodada. Não foi eu que incomodei ela, ela começou a se sentir incomodada. O próprio Espírito Santo começou a incomodar ela. E um dia ela chegou para minha esposa, ela dizendo que estava se sentindo mal. Que estava se sentindo mal, a minha esposa mandou ela vir conversar comigo, ela veio, ela disse que queria sair, deixar, só que não sabia como, porque ali era de onde ela tirava a sobrevivência dela e ajudava a igreja, porque ela gostava muito de ajudar a igreja, e ela ajudava muito. Cara, Satanás botava jogo nas mãos daquela mulher que eu nunca vi a pessoa de jogo do bicho devolver disso daquele jeito. Eu sabia quanto é que era o valor disso dela, que ela sempre devolvia separado. Você está entendendo? Então, devolvia muito. E uma terça-feira eu lembro como se fosse hoje. Uma terça-feira ela veio, ela vinha de manhã. Ela morava na Cidade Alta, que é 7 km do centro da cidade. E ela disse que veio com dinheiro para pagar uns carnê. Para pagar uns carnê, umas coisas que ela estava devendo. Só que ela não pagou. Ela foi lá na Bomboniere, comprou material, comprou potinho, comprou uns material, comprou coisa. E quando ela chegou em casa, ela foi fazer cocada, foi fazer doce. Ainda hoje eu vejo ela postando. Cocada, doce de leite, doce de mamão, ela faz essas coisas, ela passou a fazer. E Deus começou a abençoar a vida daquela mulher. Hoje ela não está mais na Mundial. Hoje ela não está mais na Mundial. Às vezes ela manda mensagem para mim pelo Facebook. Ela não está mais na Mundial, Dona Maria Morim. Dona Maria Morim. Hoje ela está na Assembleia de Deus. Fica perto da casa dela, quase em frente à casa dela. O filho dela está lá, né? O filho dela foi curado do ouvido, destampou o ouvido, que tinha o ouvido tampado.
na Mundial, na época que a gente estava lá. E a moral da história, aquela mulher se libertou. Para ela, há tanto tempo na igreja, ela estava fazendo o que era certo. E ela disse, pastor, há tantos pastores que eu já passei, que ela já vinha de outro ministério e veio para a Mundial e passou tanto tempo na Mundial, mas ninguém nunca falou para ela que aquilo era errado, que o que ela estava fazendo era errado, que era pecado e tal, aquela coisa toda. Mas como ela era uma pessoa humilde, não tinha olhar altivo e nem coração orgulhoso, ela tomava posse da palavra e Deus o quê? Deus libertou ela. Quem libertou ela não foi eu, não foi o homem, quem libertou ela foi Deus. O próprio Deus libertou aquela mulher. Ela hoje tem um negócio dela, tem um comércio dela, ela hoje tem moto, você está entendendo? Abençoar dela e o filho. Ou seja, porque não adianta você sacrificar. Ela sacrificava ali, ela ajudava, ela vinha na igreja, ela tinha fé, entendendo? Estava ali firme, mas não obedecendo a palavra, o verdadeiro ensinamento de Deus. E uma vez ela mandou um áudio, até eu passei em algumas igrejas esse áudio do testemunho dela, ela dizendo, pastor, tantos pastores que eu já passei, mas nenhum teve coragem de falar, nenhum teve coragem de pregar, nenhum teve coragem de dizer, ou chegou para mim e disse, eu não sei se é porque só pensava no que eu ajudava. Eu disse, irmão, a gente tem que se preocupar com o que a pessoa faz, a gente tem que se preocupar com o que a pessoa, ela tem que ser diante de Deus. E aconteceu também um fato com outro senhorzinho. Ele só vivia reclamando, era isso aqui no filho, tal, aquela coisa toda. E um dia ele chegou na igreja, 50 e tantos anos. Mais de 30 anos na igreja. O velho jogava direto no Lotomania, Mega Sena. E um dia ele chegou lá dizendo que tinha ganhado. 57 anos que jogava, tinha ganhado R$75. Eu quero que ele fazia, se ele devolvia o dízimo. Eu disse, o que, irmão? O senhor joga? Ele disse, joga. Eu falei na lata, ele até se afastou. Eu lembro que se afastou. Quando eu estava, antes de eu sair de lá, ele já estava voltando, mas se afastou uns dias. Eu disse, sabe qual é a desgraça da vida do senhor? É porque o senhor ainda não se libertou. Ou seja, não agrada a quem? A Deus. Então a gente tem que agradar a Deus com as nossas atitudes. É mais aceitável justiça, o juízo, na verdade, do que os sacrifícios. Às vezes você sacrifica, vai debaixo de chuva para a igreja, atravessa lugares perigosos para chegar até a igreja, faz um sacrifício, é de ônibus, é gastando, mas quando sai da igreja faz tudo errado. Aí o que adiantou o teu sacrifício? O que adiantou? É bom ir na igreja? É. Sabe qual é o grande problema da população? Sabe qual é o grande problema das pessoas? É porque as pessoas só se preocupam em receber bênção terrena, você está entendendo? Para ela, se ela for curada de uma enfermidade, se ela for curada de uma lepra, se ela for curada de um câncer, para ela é o bastante. Ali já é o suficiente para ela. Ali já é o suficiente, ela não precisa mais de nada. Mas ela tem que entender que o mais importante na vida dela não é aquele milagre. Aquele milagre é muito importante. Mas o mais importante é a salvação, é o milagre da salvação. É a obediência, é o temor. Porque ela não só vai ser abençoada nessa terra, ela não só vai comer do melhor dessa terra, ela não só vai viver numa terra que emana leite, que emana mel, mas como também ela vai herdar a vida eterna, ela vai ter o milagre supremo, né, que é o da vida eterna, que é o da eternidade. Só que as pessoas não estão preocupadas. Para ela, se ela estiver desempregada há 2 meses ou há 2 anos, e ela abrir, ou seja, Deus abriu um milagre para ela hoje, e ela ir trabalhar, e ela está na igreja, só que ela está fazendo coisa errada, mas Deus abriu uma porta. Deus está se agradando de mim porque Ele abriu a porta. Deus, Ele abre a porta segundo a necessidade, irmão. Deus, Ele abre a porta segundo a necessidade. Segundo a necessidade. Às vezes Deus está fazendo até para que você venha despertar. Só que a pessoa diz, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando, Deus abriu a porta, para que eu vou ser fiel? Para que eu vou largar a prostituição? Para que eu vou largar a mentira? Para que eu vou largar o engano, a enganação, a avareza? Para que eu vou deixar de ser orgulhosa, de ser soberba, de ser vaidosa, se eu estou sendo abençoado?
Cuidado, irmão. Fazer que nem um apóstolo. Cuidado, nego. Satanás é enganador. Satanás é enganador. Ele pegou Jesus, né? Lá em Mateus fala, e levou em espírito, né? Deserto. E lá ele tentou. Na verdade, Jesus já estava no deserto, né? Ele levou Jesus em espírito ao topo lá da torre lá do castelo e mandou ele pular lá de cima. Você está entendendo? Mostrando, tentando enganar Jesus. Mandando ele pular lá de cima, porque já tinha sido dado ordem aos anjos para parar, para segurar. Quando ele levou lá no topo do monte, que mostrou todas, né, todas as riquezas da terra, todos os reinos ali maravilhosos, né, para o Senhor, dizendo: se tu se prostrares e me adorares, tudo isso aqui será teu. É isso que Satanás ele quer que a gente faça, que a gente venha dar culto para ele, adorar ele, irmão. Enganando, porque ele não tem nada, que ele é um miserável. A única coisa que ele tem é a mentira. Um abraço para meu querido Jackson, né, lá em Presidente Dutra. Que Deus abençoe, meu querido. Senhor, suas filhas, sua família, sua mãe, em nome de Jesus. Então, é isso que o inimigo ele quer, é enganar. Por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos olhos. Diz que todo olhar do homem é reto ao seu caminho, mas o Senhor é quem sonda o coração. E ele fala que é mais aceitável a justiça e o juízo do que o sacrifício. Que olhar altivo, orgulhoso, são pecado e não agrada quem? A Deus. Aí diz assim no versículo 5: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Tem pessoas que trabalham só por adquirir tesouro, né? Com língua falsa. É cheia de vaidade. A Bíblia diz que isso é laço mortal. Pastor, eu não posso ser rico. Não, você pode ser bilionário. E Deus quer que você seja assim. Você acha que Abraão era pobre? Era miserável? Jacó era miserável? Irmão, eles tinham riqueza. Deus dava riqueza para eles. Eles eram prósperos. Por quê? Porque Deus abençoa. Um abraço pro meu filho, Natanael. Saudade do meu nego, rapaz. Deus te abençoe, meu filho. Que Deus abençoe o meu filho, proteja. Pai te ama, tá bom? Então, ele diz, ó, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa e vaidade é laço mortal. Ou seja, mas aquele que é diligente, aquele que é honesto, aquele que é fiel a Deus em tudo, a Bíblia disse que esse alcançará abundância. Irmão, se você for fiel a Deus, pode ter certeza que Deus vai ser abundante na sua vida. Deus vai ser fiel na sua vida. Basta você crer, basta você obedecer. Faz uma autoanálise. Será que essa atitude que eu fiz hoje, será que eu agradei a Deus? Cara, eu erro tanto. Às vezes eu fico brincando aqui com a Miúca, eu falo uma coisa, né? Aí ela diz, pai, eu te perdoo, gente. Você está entendendo? Mas às vezes vem, porque a gente é ser humano, a gente é falho. Às vezes a gente solta uma coisa que a gente não quer soltar. Você está entendendo? E só que a gente tem que ser humilde, de pedir perdão para Deus. De pedir perdão para Deus. Um abraço para Zildene de Assis. Lá no meu conterrâneo, meu amigo Carlinho, Zildene, sua esposa, que Deus abençoe. Lá no Sargento, meus conterrâneos aí, que Deus abençoe. Então, é isso. A gente tem que estar sempre vivendo a obediência. Ver os teus conceitos. Não acha que o que você está fazendo, eu estou fazendo, eu estou certo, mas será que você está certo? Tudo aos olhos do homem é correto, a Bíblia diz.
Mas o Senhor é quem sonda o coração. O Senhor é quem pesa o quê? O Espírito. Se a gente for ver a história de Eli, né? Eli, ele foi conivente com os erros de quem? Dos filhos, as injustiças. Mas se você vê quando eu até Eli que falava, a Bíblia diz que Eli perdeu a bênção porque não repreendeu o quê? Os seus filhos. Para ele, o que o filho dele estava fazendo era correto. Um abraço para o meu querido Irismar, rapaz. Quanto tempo, Irismar. Que Deus abençoe o senhor. A Mara foi obreira comigo na Mundial. O Irismar também foi obreiro comigo. Hoje eu não sei qual ministério cristão, mas lá em Jaguaruana. Casal abençoado de Deus. Que Deus abençoe a Mara. Que Deus abençoe, né, a todos. Em nome de Jesus. Então, a gente tem que fazer o que é certo, o que é correto, diante dos olhos de quem? Dos olhos de Deus. Se for para repreender, você tem que repreender. Se for para falar, você tem que falar. Você não pode se omitir. Às vezes você está sendo conivente com o erro de uma pessoa, de um amigo seu, de um familiar seu, porque você não quer desagradar. Às vezes você vê a pessoa no erro e você permite que ela permaneça no erro porque você não quer machucar, porque você não quer desagradar. Ela acha que o que ela está fazendo aos olhos dela é correto, mas às vezes o que ela está fazendo é o quê? É errado. É errado. Ah, mas ela é de jejum, ela é de oração. Não adianta jejuar e orar se não obedecer. A Bíblia diz que é mais aceitável juízo e justiça do que sacrifício. Então é mais aceitável a Deus a obediência, o temor, o tremor, do que qualquer sacrifício que você faça. Que seja físico, seja lá qualquer que for o sacrifício. Seja lá qualquer que for o sacrifício. Tem pessoas que acham que porque elas sacrificam, que porque elas vão no monte, de porque elas jejuam não sei quantos dias, porque elas oram, o joelho já encascou, mas às vezes é coração rebelde. Mano. Pessoa, coração cheio de fofoca, é falando mal, é desejando mal para os outros, é espraguejando os outros, você está entendendo? Chega na igreja, só olha aqui, olhar altivo, coração altivo, orgulhoso, vaidosa, porque vaidosa não é só aquela pessoa que se maquia, aquela mulher, aquele homem que gosta de andar. Não, isso não é só isso que é vaidade, não. O orgulho, a soberba, você está entendendo? E isso é abominável diante dos olhos de quem? De Deus. Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Isso é abominável, entendeu? Deus não se agrada dessas o quê? Dessas atitudes. Aí diz aqui o 7. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar o quê? A justiça. Quando você se torna uma pessoa violenta, não é só você espancar, bater, não. Quando você se nega a fazer, a praticar algo, você está violando aquilo ali, você está se tornando uma pessoa violenta. Então, quando a gente viola os ensinamentos, os mandamentos, a palavra de Deus, a gente está praticando de violência contra aquilo que o Senhor nos ensinou. Contra aquilo que o Senhor tem nos entregado, que quer que a gente venha seguir. Seguir. Eu costumo falar, irmão, que está na casa de Senhor, que está na igreja é fácil. Agora está na presença de Deus, aí é um pouco mais difícil. Porque muitos estão dentro da igreja, o olhar altivo, fazendo coisa errada e achando que está certo. Às vezes é o irmão pregando, e dentro dele ele diz assim, se eu tivesse aí eu pregava melhor do que ele. Se fosse eu aí, ele está cantando, se fosse eu cantava melhor do que ele, eu canto melhor do que ele, eu sou melhor do que ele. Ele recebeu um cargo na igreja, esse cargo aí não era para ser dele, não, esse cargo aí era para ser meu. E para ela está certa. Mas quem foi que Deus escolheu? Quem foi que Deus escolheu?
Quem foi que Deus chamou? Então fica atento ao chamado de Deus. Por isso que diz, ó, a violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar o quê? A justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando ao encarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tampa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será o quê? E não será ouvido. Essa é a mensagem que eu tenho para a sua vida hoje. Então toma posse da palavra. Toma posse dessa palavra. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou fazer uma oração agora. Oração, caminho do Senhor. É a oração para abençoar a sua vida, tá bom? Feche teus olhos. Se você pode, coloca a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, faz do nosso coração, meu Deus, como ribeiros de água, que corre, que se declina em busca do Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que tudo aos olhos do homem é reto, é correto, mas o Senhor é quem sonda o coração. Que é mais aceitável ao Senhor justiça e juízo do que sacrificar. Então nos ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos, a fazer o que é reto, o que é correto, porque a tua palavra diz que nós podemos fazer planos, Pai, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então que não seja nós, mas que seja o Senhor que nos guie, que venha nos dirigir, meu Deus, que venha nos levar a andar por todos os dias de nossas vidas diante da tua presença. Pai, quando errarmos, meu Deus, quando falharmos, quando venhamos praticar injustiça, se por algum momento, meu Pai, nós tivermos olhar altivo, o nosso coração venha se orgulhar, Pai, limpa o nosso coração. Tira essa trave dos nossos olhos, essas escamas, para que a gente possa ver que só há um grande, que só há um, meu Deus, soberano, que é o Senhor, que é a luz do mundo, o príncipe da paz. Meu Deus, toca, Senhor. Toca em cada pessoa que esteve conosco nessa live. Meu Deus, que aonde chegar essa palavra, essa mensagem, que chegue também a transformação, que seja arrancado também, derrubado, meu Deus, essas escamas dos olhos, que essa pessoa venha sair das trevas para a verdadeira luz, meu Pai. Que essa pessoa, em vez dela estar se sacrificando, se matando, que ela venha obedecer a tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, queria eu ter o poder de mudar. Queria eu ter o poder de arrancar essas escamas, meu Deus, de quebrantar esse coração, Senhor. Mas eu não tenho, mas o Senhor tem. A tua palavra tem, a oração tem o poder de persuadir, de aquebrantar coração. Então aquebranta, Senhor. Entra no mais profundo deste coração, entra no mais profundo dessa alma, meu Deus. Coloca dentro dessa pessoa agora um coração verdadeiro, um coração sem mácula, um coração de criança, meu Deus, sem maldade, sem ressentimento, um coração verdadeiro, um coração cheio de gozo, de alegria e cheio de muito amor, meu Deus.
Oh Pai, faz o que o homem não pode fazer, realiza o que a natureza humana não pode realizar, Senhor. Oh Espírito Santo, invade esses corações agora, a casa de cada um dos teus filhos, aqueles que estão perdidos, desgarrados, aqueles que estão contaminados pelo vício, limpa, meu Deus, aquele que está prostrado, coloca de pé, o que está doente, cura, o que é viciado, liberta, meu Deus, o que está cego, abre os olhos, o que é surdo, meu Pai, abre os ouvidos, o que é mudo, meu Deus, desprende a língua agora, meu Deus, aquela pessoa que está desenganada pela medicina, o Senhor chega com a providência e com vida para ela, meu Pai, vida com abundância, aquela pessoa que está na miséria, Senhor, o Senhor prospera, o Senhor vai abrir portas agora na vida deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita os hospitais, as cadeias públicas, meu Deus, visita os necessitados, visita todo aquele que neste momento está passando, meu Deus, por apuro, aquela pessoa que está gritando, meu Deus, inconsolável com a dor, que nem a morfina, meu Deus, consegue mais aliviar, meu Deus, que tu seja o tranquilizante, o remédio, a anestesia, que tu seja, meu Deus, o príncipe para trazer paz àquele coração, dar conforto, força a essa criatura, meu Deus, que o Senhor venha caminhar com aquele que anda pelo deserto, com aquele que caminha pelo deserto, que o Senhor possa estar com ele, meu Deus, que o Senhor possa segurar na sua mão, meu Deus, livre aquele que está passando neste momento pelo vale da sombra da morte, meu Deus, passa com o teu poder, manifesta com a tua autoridade agora nessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro bênção e vitória, milagre extraordinário, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus que é santo. Tome posse e receba essa oração, essa mensagem, essa palavra, que fique guardada na tábua do teu coração e que ele se regozije, que essa semente que foi plantada, que ela venha crescer e que o Senhor venha fazer florescer e que possa, meu Pai, dar muitos frutos nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E digam graças a Deus. É isso aí, meu querido. Toma posse dessa vitória. Um abraço para a Eliane, né? Minha conterrânea. A Graça, minha cunhada, né? O Irismar Serafim, meu conterrâneo também, Zildene, meu conterrâneo Carlinho, né? Meu filho Natanael, o Jackson lá em Presidente Dutra, aqui em Maranhão, a Flávia aqui em São Luís, bairro de Fátima, que Deus abençoe, Dona Doroteia, né? Também aqui em São Luís, Dona Franchimar lá em Penalva, a Chaga Lima, lá em Jaguaruana, a Micaele Silva, não sei onde é que ela está falando, o Mateus, meu enteado, que Deus abençoe, né? A todos que esteve conosco, a Vanessa Paula está assistindo também, a Vanessa, não sei se está morando em Cascavel, é em Fortaleza, que Deus abençoe a todos, né? Que fiquem todos na paz. Se amanhã o Senhor quiser que a gente venha aqui gravar outra live, a gente vem, se não, quando Deus permitir, a gente está aqui. Só que o horário da gente gravar live, de 7h30 até 8 horas. Se eu não entrar às 7h30 até 8 horas, 8h10, eu não entro mais, tá bom? Mas que Deus abençoe, um beijo no coração de todos e ficam na paz.